Vamos conversar hoje sobre o princípio da mordomia. Quem quer arriscar dizer o que é mordomia? Lá pelos filmes que nós vemos, né, do Batman e outros filmes aí, se entende alguém que cuida de alguma coisa, né? Cuida da casa de alguém, cuida dos bens de alguém, cuida de alguma coisa. Então a definição de mordomia realmente é isso, né? É você entender que você está cuidando de algo que não é seu, né? E uma outra definição entende-se o quê? Que o mordomo ele cuida mesmo na presença ou na ausência. Então é a definição básica de uma mordomia essa. Então é alguém que cuida de algo, né? Hoje não se vê tanto, né, profissões, né, de mordomia. Mas se você pegar um administrador de uma fazenda, que nem meu tio, ele mora no Mato Grosso e ele trabalha ou trabalhava, não sei, acho que ele não está mais nessa função, mas ele era administrador de fazendas, né? Então ele auxiliava o dono da fazenda e administrava tudo que tinha lá. Então, entre aspas, ele era o mordomo dessa fazenda, porque ele cuidava de tudo, né? Então o mordomo ele serve, o mordomo cuida, ele vai procurar fazer de tudo para quê? Para que tudo aconteça de forma assertiva, de forma coerente, para que nada se perca, mas para que tudo seja estabelecido, né? Ele cuida de todos os detalhes para que tudo flua da melhor forma possível, né? Eu quero te convidar a ler dois textos. O primeiro está em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. No versículo 1. Nós vamos ler 1 e 2, depois a gente vai para 1 Pedro 4 e 10. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Em algumas traduções está administradores do ministério de Deus. Aí no versículo 2 diz: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. 1 Pedro 4,10 diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então nós entendemos até agora que mordomia ou mordomo é alguém quem cuida, é aquele que administra algo, está administrando alguma coisa. Mas como nós vamos falar do princípio bíblico, nós vamos entender o quê? Que nós precisamos entender o que é ser um mordomo de Deus, o que é ser um mordomo do Senhor, o que Ele espera de mim, como é ser um mordomo do Senhor. Será que eu estou fazendo de forma certa ou não? Né? Se eu estou ou não fazendo? Né? Então a ideia é isso. Porque, como eu já falei, acho que em quase todas as ministrações sobre princípio, não existe como nós acessarmos as promessas de Deus ou acessarmos as bênçãos do Senhor se não for pelo cumprimento de um princípio, né? Os princípios eles estão estritamente atrelados ao cumprimento. A promessa está justamente atrelada ao cumprimento de um princípio. Nós agora mesmo ouvimos do pastor Marcelo o princípio do semear e colher, aonde eu só consigo colher algo se eu plantar, se eu não semear, eu não vou colher, né? A mesma coisa, ontem até dei um exemplo assim no culto jovem. Quem não veio no culto jovem perdeu ontem, gente. Meu Deus, estava uma benção. Mas ninguém ora para falar assim: Deus, eu vou orar para que nasça um pé de laranja aqui, porque eu quero muito no inverno que vem ter laranja. Você não ora para isso. Por quê? Porque Deus vai falar assim: peraí. Eu falei assim: ó, vamos ajustar o negócio. Eu já dei a semente, teu papel é plantar. Então eu não vou fazer o que você tem que fazer. Então planta para que você tenha. Então é um princípio lógico, né? E a Bíblia toda funciona assim. As promessas de Deus elas são condicionais. Então se eu não consigo entender o que é o princípio da mordomia, eu fico sem acessar algumas coisas, eu não consigo viver ou experimentar algumas coisas no reino de Deus. Então por isso que é tão importante nós entendermos esse princípio. Quando a gente fala de mordomia, principalmente falando mordomia cristã, falando na área espiritual, o que as pessoas já associam? Já associam às finanças. Faz parte? Com certeza. Mas nós também temos que entender que a nós foi atribuído também questões espirituais, aonde Deus ele encarrega ou nos dá a oportunidade de ter dons, né? Aonde nós podemos também cuidar do amor, aonde nós podemos fazer várias coisas de cunho espiritual, não só material. Mas nós vamos entender também o quê? Que
a mordomia financeira, ela também está atrelada totalmente ao espiritual. E não tem como desvincular uma coisa de outra. Então, a mordomia, ela funciona em todos os aspectos da nossa vida. A mordomia, ela está atrelada a todas as situações da nossa vida. E aí entra um detalhe muito interessante. Tem até um texto que eu separei aqui, mas vamos ler mais na sequência. Que nós vamos ver o seguinte, que existem dois tipos de mordomos. O mordomo bom e o mordomo ruim. E cada um tem as suas particularidades, mas cada um vai ter um resultado diferente sobre aquilo que vai se cuidar. Aonde, quando você encontra um mordomo que é ruim, o que acontece com esse mordomo? Ele é descartado, porque ele não serve para cuidar. Ele não é um mordomo que está dedicado ao cuidado, ao zelo, ou para que aquilo seja administrado de forma perfeita. E como Deus espera nos encontrar? Como bons mordomos. Se eu começo a olhar pela palavra de Deus, e não pelo que fulano ou ciclano falou, mas olhando e trazendo um viés pela palavra, o que eu começo a entender? Eu preciso olhar o que Deus espera de mim no cuidado e no zelo. Porque às vezes é muito mais fácil, e a gente tenta ensinar isso sempre para as pessoas. É proibido ver vídeo no YouTube de pessoas? Não, não é proibido. Mas sempre confronte com a palavra. Tudo que você olha, tudo que você ouve, tudo aquilo que você tem ouvido, assistido. Essa semana mesmo eu cheguei para o meu discipulador e falei assim, mandei um link para ele. E falei, pastor, eu não chamo ele de pastor, né? Eu falei assim, olha, eu estou te mandando esse link para você dar uma olhada, me dá teu aval sobre isso. Qual a tua opinião sobre isso? O que você acha sobre isso? E eu fui para a palavra antes, olhar, já faz um tempo que eu estou pensando sobre isso que eu mandei para ele, em relação à salvação e tal. E aí ele falou assim, eu assisti tudo, mas vamos marcar um dia que eu quero te contar um paralelo sobre o que eu acho também. Eu achei muito legal e tal. Então, o fato de nós vermos as coisas na internet não tem problema algum, contanto que eu não traga qualquer coisa que eu vejo ou que eu ouço como uma verdade absoluta. Eu tenho que fazer o quê? Confrontar com a palavra de Deus. Se eu trago um paralelo na palavra e vejo que aquilo tem uma veracidade e está de acordo com a palavra, legal. Pode ser uma outra interpretação, uma direção que Deus deu, mas não foge do que está escrito na Bíblia. Então, a gente sempre vai incentivar a isso. Mas falando de mordomia, quem foi o primeiro mordomo da história? Gênesis 2:15 diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Agora eu quero que você vá para Gênesis 1:26. Diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olhando para esse texto, qual é a primeira lição que a gente tira? Ou qual a primeira coisa que nós precisamos observar? Que Deus é dono de tudo. E acabou. Deus é dono e criador de tudo. Então, eu entendo que eu não sou meu, você não é de você mesmo, nada do que eu tenho ou possa ter é meu, é de Deus. Porque se Deus criou tudo... Ah, não, pastor, mas você está enganado, porque a fábrica, criou um projeto, ela fez tudo, ela montou, ela fabricou. Agora, se eu e você parar para analisar, se Deus é o criador de tudo, da onde é tirado o metal que é feito uma carroceria de um carro? Do minério de ferro. O minério de ferro vem da onde? Da terra. Quem criou a terra? Deus. Então, tudo é de Deus. Entendido isso, né? Só que, além disso, nós conseguimos entender algumas outras coisas. Que antes de Deus criar o homem, o que Deus faz? Ele cria a terra, e além de criar a terra, ele oferece o que para o homem antes de colocar no jardim? Tudo que ele precisa para viver. E além de criar tudo que o homem precisa para viver, Deus fala para ele assim, eu vou te colocar em um lugar para você cuidar. Vou te colocar nesse lugar para que você cuide. Mas além de você cuidar, eu não quero que você faça isso de graça, então eu vou te dar tudo que você precisa para viver. Eu vou te dar todo o sustento, tudo aquilo que é necessário para a tua sobrevivência, para que você esteja aí, feliz, alegre, todos os dias. Entendendo isso, eu começo a olhar para Adão e começo a pegar ele como um exemplo de como eu devo fazer algumas coisas. E uma outra coisa que é legal de comentar aqui, que eu já falei isso muito lá quando era adolescente, principalmente quando você começa a trabalhar, ou naquele dia que está chovendo, que nem hoje está chovendo, e amanhã você tem que levantar cedo para trabalhar, e aí você já falou uma frase assim, quem inventou o trabalho?
né? E muita gente falou assim, eu pego Adão quando eu chegar lá no paraíso. Eu pego ele vai ver só. Mas se eu olhar para esse texto, eu vou entender que o trabalho não foi instituído por causa do erro de Adão. O trabalho já existia. Qual era o trabalho de Adão? Cuidar da terra. A mordomia dele foi o primeiro trabalho. Então, o trabalho não foi um castigo na vida do ser humano. Na verdade, já existia. Então, já foi atribuído antes. Né? Só para você não ficar com raiva de Adão quando você chegar lá, né? Querer tirar um momento a sós com ele. Né? Mas o trabalho foi instituído antes. Então, qual era o trabalho? De cuidar, de cultivar. O que Deus sempre quis para o ser humano? A mesma coisa que o mesmo cenário antes do erro do homem, antes do pecado. Então, era para nós realmente estarmos cuidando de tudo como já era no começo. Mas algumas coisas foram mudando por causa de escolhas. Então, isso é interessante porque as nossas escolhas vão definir o nosso futuro. Né? As nossas escolhas elas vão realmente dizer, vai ser assim ou não vai ser assim. Pastor, mas como funciona? É simples, olhe para você agora, olhe para a situação que eu e você estamos e olhe lá para trás todas as escolhas que você fez. Isso está definindo quem nós somos hoje. Então, as nossas escolhas têm que ser bem feitas, porque elas vão nortear o nosso futuro. Mas Deus ele sabe de tudo, ele permite sim, ele deu livre-arbítrio. Então, ele vai falar assim, olha, eu te dou uma orientação, eu te dou uma sugestão do que fazer, como se portar. E como eu sei disso? Pela Bíblia, pela palavra de Deus, orando, tendo relacionamento com o Senhor. E a partir disso nós vamos caminhando todos os dias rumo ao melhor de Deus. Então o que Deus espera de um mordomo? Olhando para Adão, olhando para isso que a gente já viu, que a gente já conversou até agora. O que Deus espera de um mordomo? Que seja fiel. Vamos lá para Lucas, no capítulo 16. E o versículo 10. Jesus estava expressando justamente o que ele esperava, né? Qual o tipo de fidelidade. E diz assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Eu entendo que o princípio da mordomia, ele impacta toda a nossa história. Né? Eu até anotei algumas coisas das áreas que afetam, mas são infinitas. Né? No bom uso dos nossos dons e talentos, no cuidado do nosso corpo, na gestão do nosso tempo, cuidado da alma e do espírito, no zelo e preservação dos bens materiais, na preservação do meio ambiente, com os nossos bens, e por aí vai. Só que o que Jesus está ensinando? Ele está falando assim, olha, eu espero uma coisa de vocês têm tudo na mão de vocês. Então eu espero que vocês sejam uma coisa, fiéis. Fiéis. Esses dias eu comentei algo sobre todos nós ganhamos um talento todos os dias. Né? Nós ganhamos um dia de 24 horas, todos os dias. Não tem como ninguém dizer, eu não recebi, o meu veio faltando 2 horas, não, o meu veio com 3 horas a mais, não. Às vezes pode faltar a hora porque dorme até tarde, né? Mas as 24 horas estão lá. Como eu administro essas horas, como eu uso elas, vai determinar o meu nível de mordomia, o que eu estou fazendo com o tempo que Deus está me dando. Então a mordomia ela não se limita só na questão natural, não, ela engloba todas as áreas da nossa vida. E aí o que Deus ele olha, né, para nós e o que ele espera de nós? Que nós sejamos fiéis com aquilo que ele está colocando na nossa mão. Então, isso nos leva a ter algumas reflexões. Né? Será que eu estou sendo um bom mordomo? Será que eu não estou? Será que o que eu estou fazendo está sendo excessivo ou não está? Ou será que não estou fazendo do jeito que realmente deveria fazer? Né? Então, a ideia é que eu e você hoje tenhamos um alinhamento com Deus. Aonde eu e você possamos falar, Deus, me ajuda a corrigir aquilo que eu não estou fazendo bem. Porque às vezes aquilo que eu não consigo alcançar de Deus não está atrelado porque Deus não quer, porque aquilo não é bom. É porque eu não estou fazendo exatamente o que preciso para receber aquilo. Então, as nossas ações e atitudes vão determinar as nossas conquistas ou não conquistar. Então, por isso que é muito importante, é por isso que nós entramos em algumas ministrações falando justamente sobre princípios. Porque às vezes nós queremos o segredo para prosperar, né, e prosperar e crescer em todas as áreas, mas o segredo para conquistar a casa, o segredo para conquistar um dom, o segredo para conquistar isso, conquistar aquilo. Mas a gente vai começando a entender o quê? Nós entendemos que a conquista, além da fé, ela é baseada em algumas ações que nós temos que fazer, que nós temos que tomar, e atitudes que nós temos que ter. Olhando então que Deus ele espera que a gente venha ser fiel com aquilo que ele colocou na nossa mão.
e nós começamos a entender que Deus é criador de tudo, que tudo é dele, nós precisamos entender algo, que se ele pagou um preço, nós precisamos ler o que está escrito aqui em Apocalipse 5:9, para entender quem é esse dono e o que ele espera daquilo que é dele. Apocalipse no capítulo 5, verso 9 diz assim: e entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E quando eu olho para isso, eu começo a entender, peraí, qual é a minha posição nessa terra? Aonde eu estou alocado em todo esse perfil da criação? Porque eu vou para Gênesis no capítulo 1, o que eu começo a entender? Que Deus cria as plantas, cria as árvores, divide as águas, faz tudo o que precisa fazer. Só que algo acontece. Quando Deus fala do homem, né, quando Deus cria o homem, ele fala assim, façamos o homem. Não diz assim, criou lá, fez, haja isso, haja aquilo, não. Ele falou assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas o que chama mais atenção não é isso, é ele falar que estamos fazendo, né, a nossa imagem e semelhança. Claro que é muito importante, né, semelhança a Deus. Mas algo que chama um pouco a atenção é depois que ele cria. Porque todas as outras criações, Deus fala assim, fez isso e achou bom. Fez aquilo e ficou bom. É como se ele fosse, não, eu fiz o piso aqui, não, ficou legal, ficou bacana. Ah, eu coloquei a cadeira, não, ficou bacana. Mas quando ele cria o homem, ele fala assim, e ficou muito bom. É como se, não, isso ficou da hora. É quando ele olhar, sabe, cada um de nós, ele olhar o Lucas e falar assim, não, o Lucas nasceu. Eu falei, ó, não, realmente, eu acertei nesse piá. Né? Olha, caprichei no menino. Né, Marcelo? Né? E as meninas que estão de olho não se manifestem agora, tá? Que a Simone está aqui. Mas, quando Deus olhou para mim e para você, ele olhou para cada um de nós. Quando eu e você fomos concebidos, ele olhou assim, cara, acertei mesmo. Muito bom o que eu fiz. Você vê a diferença de algo simples, uma cadeira, uma planta, né, os animais. Deus olha assim, não, isso é legal. Mas quando ele olha para mim e para você, ele fala assim, cara, caprichei mesmo. Valeu a pena te fazer. Isso prova o quê? Que quando alguém chega para mim e para você e fala assim, você não vale nada. Você olha assim, você não sabe de nada. Você não sabe o que é opinião. Porque eu tenho um Deus que falou assim que foi muito bom quando eu nasci. Sabe, ele olhou para mim e falou assim, não, eu acertei. Valeu a pena. Sabe, irmão Ruth, quando ela olhou, Deus olhou para a senhora e falou assim, não, eu acertei, dona, eu acertei, olha, valeu a pena. Gente, eu fui na casa da irmã Ruth esses dias e ela mostrou umas fotos lá dela jogando basquete. Pensa numa senhora ativa. E ela pula corda até hoje, né, irmã Ruth? Né? Dá até vergonha, às vezes, de falar, né? Porque, às vezes, a gente não consegue nem caminhar direito, né? Minha irmã Ruth está ali toda ativa. Né? Mas Deus olhou para cada um de nós e falou assim, foi muito bom. Para a pessoa do teu lado ficar feliz, falar para ele assim, olha, foi muito bom o que Deus fez em você. Fala assim, ele caprichou mesmo. Caprichou. Ó, deixa eu dar a dica. Ah, é atleta de natação, irmã Ruth também, ó. Ei, mandou mais a minha vergonha agora. Podia ter ficado quieto, né? Mas vamos lá, né? Vamos chegar lá, tem tempo ainda, né? Mas sabe, teve gente que aproveitou agora, né? Os jovens que estão solteiros aí, falei assim, ó, muito bom, ó. Depois a gente conversa, ó, caprichou mesmo, hein? Vocês ficam espertos. Mas Deus realmente, quando Ele nos fez, Ele nos caprichou. Ele fez algo extraordinário, Ele fez algo maravilhoso. Pastor, mas como é que você pode falar isso? Porque eu sou cheio de defeito. A Bíblia diz que eu peco todos os dias, e realmente nós pecamos todos os dias. E eu sou alguém que preciso pedir perdão, às vezes, todo dia, porque eu erro todo dia. Como pode Deus falar que isso é bom? Porque a gente não pode esquecer do texto anterior, onde Deus fala assim, façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é bom, o que eu tenho que entender? Que eu também sou, porque eu fui feito em imagem e semelhança dele. Então, quando alguém chegar para você e tentar te desanimar e falar assim, olha, você não vale nada, você não presta, eu constantemente estou falando isso, porque o ser humano ele tem uma facilidade muito grande de perder a sua identidade, de esquecer quem ele é, de esquecer de quem ele surgiu, como nós fomos criados, por que nós fomos criados. E quando eu não esqueço disso, eu começo a olhar para todas essas coisas e começo a servi-lo cada dia com mais excelência. Porque se ele olhou para mim e falou, olha, valeu a pena te fazer. É a mesma coisa de ele falar assim, olha, valeu a pena, e eu olho assim, valeu, obrigado.
Então eu vou te servir todos os dias. Vou cuidar de tudo que você colocou na minha mão todos os dias. Não porque eu sou obrigado, por isso que eu sou grato. Porque você investiu tempo para me criar, porque você dedicou um momento para falar assim, vou te fazer. E aí nós fazemos isso não só porque nós vemos, não, eu sou obrigado, porque a Bíblia diz, não. Porque eu entendi o motivo, eu entendi o propósito. Então, por isso, cada dia eu me esforço cada vez mais para servi-lo da forma que eu posso, da melhor forma que eu consigo naquele momento, até poder fazer de forma mais excelente. Então, nós temos que entender esse princípio, não só para alcançar uma promessa, alcançar uma vitória, não, isso vai ser consequência. Mas nós temos que entender por quê? Para que nós venhamos entender o papel de Deus, o nosso papel, e como nós devemos adorá-lo da forma correta. Algumas pessoas não conseguem entender essa questão da compra. Né? Falam assim, não, porque eu sou meu, não existe esse negócio, Jesus morreu para que eu seja livre. Na verdade, a questão de Jesus ter morrido na cruz, ressuscitado, para que nós sejamos livres, eram as livres da garra do pecado. Na verdade, nós só passamos de mão, nós só trocamos de dono nessa história toda. Aonde antes nós estávamos aprisionados no pecado, nas garras de Satanás. Agora Jesus, ele com o seu sangue paga um preço. Então, o que eu e você temos que entender, e eu quero ver se eu consigo, eu já expliquei isso uma vez aqui na igreja, mas eu quero ler de novo com você. No livro de Gênesis, para que eu e você consigamos entender o seguinte, que nós temos um dono e que nós devemos satisfação a esse dono. Mas não é só a questão da satisfação, mas eu preciso entender o que está atrelado nessa situação para entender realmente o que é uma atitude de gratidão para exercer uma mordomia com excelência. Vamos lá para Gênesis 47. Quando você procura, 47 no versículo 18. Nós vamos ver a história de José, aonde o faraó ele teve um sonho, aí Deus fala para ele assim, olha, você vai ter que arrumar alguém que seja um excelente administrador, que seja um excelente mordomo, para passar pelo momento que vocês vão passar, porque vai ter um momento de fartura, mas também vai ter um momento de fome. E se você não tiver alguém altamente capacitado para lidar com esse momento, vai azedar para tudo. Todo mundo vai ficar ruim, vai ficar até você. Você também vai passar a aragem. Então, o que ele está falando? Acha alguém que realmente seja um excelente administrador. Quando a gente olha para essa história de José, lembra que, não sei se você estava aqui, mas a Maria eu acho que estava. Eu sempre comentei que por todos os lugares que José passou, e por mais que os lugares que ele passou foram lugares difíceis, cadeia, ser entregue pelos irmãos, ser vendido, né? É uma história que às vezes a gente olha o final bonito, mas nem todo mundo gostaria de viver aquela história. Né? Ninguém queria ser entregue pelos irmãos, vendido como escravo, né? Trabalhar lá, né, sei lá qual país aí que faz ainda escravo. Né? Você não gostaria de ser vendido por um irmão teu para lá. Não, você não ia querer passar isso. Mesmo sabendo que no final da história, você ia governar, você ia reinar. Você ia olhar para tudo aquilo e falar assim, mas será que vale a pena? Não, acho que é melhor ficar aqui. Então Deus, isso a gente entende uma coisa. Por que Deus não conta toda a nossa história, ou revela tudo que a gente vai passar na história? Porque pode ser que a gente não dê conta emocionalmente de lidar com tudo. Então a gente precisa saber, cada dia, o que a gente precisa passar, e tá bom, e aquilo ali que a gente tem que saber. Buscando sempre a orientação de Deus. Mas, quando eu olho para essa história de José, e todos os lugares que ele passa, ruins ou bons, ele faz uma coisa, ele trabalha e se dedica da melhor forma possível aonde ele estava. Ele executa a mordomia da melhor forma que ele podia aonde ele estava. Ele era um escravo, beleza, ele entendeu o papel dele naquele momento, o que ele tinha que fazer, e ele fazia o quê? Com excelência o que mandaram ele fazer. Ele está na cadeia, ele está ali, quem sabe até meio chateado, mas ele entende, poxa, se eu estou aqui, então eu vou fazer o que eu posso para servir e honrar o meu Deus da melhor forma possível. E ele executa da melhor forma o que ele estava fazendo na cadeia. Organiza tudo, coloca umas florzinhas, faz os negócios, dá uma pintura numa parede. Ele faz o que ele pode fazer de melhor. Porque ele entendeu que a posição a que ele está não precisa fazer com que ele pare de trabalhar. Isso é interessante por quê? Porque às vezes nós temos um sonho, temos um objetivo, temos um projeto. Queremos alcançar algo. E aí, por estar passando uma situação difícil, por estar passando qualquer tipo de situação, pensar, não, eu não cheguei lá ainda, isso é uma tribulação, é um momento de dificuldade, então eu não preciso fazer nada, eu só vou chorar e lamentar. Não. É hora de dar o melhor naquela condição, até que aquela condição passe e você possa oferecer o melhor ainda mais. Então nós aprendemos na Bíblia exatamente como se comportar para ser um excelente mordomo, para viver exatamente aonde Deus nos chamou para viver.
Sabe? Então, mordomia, qual a diferença de um mordomo bom e um mordomo ruim? O bom, ele independente da situação que ele está, ele vai dar o melhor para executar da melhor forma possível, para administrar da melhor forma. O ruim não, já está ruim mesmo, então deixa assim mesmo. Então, isso vai distinguir aquilo que Deus pode ou não colocar na minha mão para eu cuidar. Mas vamos lá. Gênesis 47 diz assim, no versículo 18. O ano passou. Aqui já é o momento onde o povo já tinha ido 2 vezes até José, porque eles estavam passando fome, já era um momento de fome, né? Só para te ambientar no texto. Já era um momento onde eles já estavam passando dificuldade, né? Já tinha entrado no período de fome, e eles já não tinham mais nada. Eles não tinham mais nada. Eles já tinham trocado os animais, já tinham o dinheiro que eles tinham já não tinha mais, porque eles já tinham comprado semente para se passar aquele ano, já tinham se passado outro ano, e eles estavam ali de novo, porque eles não tinham mais o que fazer, iam morrer de fome. E aí eles chegam ali. E o ano passou. E no ano seguinte, voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Isso aqui é interessante porque às vezes nós fazemos a mesma coisa que esse pessoal aqui. A diferença é que a gente não faz, às vezes, com uma sinceridade total, a gente viaja. Como assim? É simples, não precisa se manifestar, tá? Mas, quantas vezes eu e você, às vezes, numa situação difícil mesmo, mas assim, que não tem nada que fazer. Você fala assim, Deus, se você me livrar agora, eu vou te servir, eu vou fazer tudo, eu vou fazer missão, eu vou fazer evangelismo, eu limpo a igreja, eu faço qualquer coisa. Por quê? Porque estamos em um estado onde não se tem mais o que fazer, e o único recurso é quem? É Deus. Mas, o que Deus esperaria? Que Ele fazendo algo para corresponder ao nosso pedido, né, nós cumpríssemos o quê? A nossa promessa. Então, se não cumpriu a promessa, então começa a rever, porque Deus cobra. Então, isso é interessante se lembrar. A palavra diz que Deus não se agrada de voto de tolo. Então, nós temos que ter muita prudência e cuidado com aquilo que eu e você vamos prometer ao Senhor. Porque Deus vai cobrar, Deus vai exigir. Você que prometeu, não te forcei a fazer nada. Mas eles chegam nesse nível de falar assim, não tem mais nada para fazer, a não ser entregar as nossas vidas e as nossas terras para Faraó. Só isso. E aí continua dizendo, não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos seus olhos. Compra-nos juntamente com as terras em troca de trigo. Quando ele fala em troca de trigo, está falando em troca de vida, né? Em troca de cuidado. E nós, com as nossas terras, seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Então eles estão falando o seguinte, olha, não nos resta mais nada, a não ser entender que ou a gente morre de fome ou nos tornamos escravos de Faraó, para que ele cuide da gente. Porque qual que era a ideia que eles tinham? A ideia que eles tinham era assim, se nós nos colocarmos num lugar de escravidão com o Faraó, o que nós vamos ter? Água, comida e pouso, lugar para dormir. Então nós não vamos morrer, ele vai ter que cuidar. Porque um senhor, quando comprava um escravo, qual era a obrigação fundamental dele? Cuidar daquele escravo. No mínimo, ele tinha que dar um alimento e o sustento para ele. Então, eles entendendo isso, fizeram o quê? Vamos nos vender como escravos e vamos, pelo menos, ficar vivos. E vamos estar nas terras a qual nós sempre tivemos. E aí no 20 diz assim, assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó. E todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. Quando a gente lê esse texto que todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. Algumas coisas que eu e você passamos, não é somente porque o diabo se levantou, porque algumas coisas aconteceram. Mas Deus, ele permite algumas situações chegarem ao ponto que chega na nossa história, para que a gente pare, olhe e avalie. Aonde eu tenho que realmente entregar tudo que eu tenho para ficar exclusivamente na dependência de Deus. Então, algumas coisas na minha e na tua vida não é somente porque o diabo se levantou. É porque às vezes Deus está querendo mostrar algo para mim e para você que às vezes a gente não entendeu ainda. Então, faça uma reflexão, quem sabe você aqui em casa, onde você estiver. Quem sabe a situação que eu e você estamos não é porque o diabo se levantou. É Deus tentando mostrar para mim e para você que nós temos que abrir os nossos olhos para entender. Essa situação só está assim porque eu tomei e fiz uma escolha errada. Essa situação só está assim porque eu tomei uma decisão errada. Aonde eu vou ter que abrir mão do meu ego, abrir mão do meu eu, abrir mão do meu orgulho, de tudo aquilo que está dentro de mim,
e falar assim, não, realmente Deus, depende de você. Realmente Deus, eu tenho que mudar isso. Realmente Deus é desse jeito. Realmente tem que ser assim. Mas vamos lá. Continuando, só esse parênteses sobre isso. E aí continuando, diz assim, a terra tornou-se propriedade de Faraó. Quanto ao povo, José os reduziu à servidão, passaram a ser escravos, de uma a outra extremidade do Egito. Então comprou todas as terras. Então José disse ao povo, ouçam, hoje comprei vocês e as suas terras para Faraó. Aqui estão as sementes para cultivarem a terra. Mas vocês darão a quinta parte para as colheitas de Faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês, como sementes para os campos e como alimentos para vocês, seus filhos e os que vivem em sua casa. Então, o que José está falando para eles? A partir de agora, vocês não mais serão donos de si mesmos. Agora vocês vão ter que prestar conta a alguém. Acabou, vocês vão ter que prestar conta. Mas ele fala assim, mas não vai ser tão ruim do jeito que vocês estão pensando. Né? O que nós vamos fazer? Vocês vão ter a semente, vocês vão poder plantar. Quando vocês colherem, vocês vão fazer o seguinte, a quinta parte, que seria 20%, vocês trazem para o Faraó de novo. Né? E aí o restante, vocês fazem uma coisa, vocês vão viver. Mas algo que eu até sublinhei nesse texto é o seguinte, que quando ele fala assim, os 4/5 ficarão para vocês, ele fala assim, como semente para os campos. O que ele está dizendo? Ele está falando assim, olha, vocês vão ter que administrar bem esse negócio, porque vocês vão ficar com o restante, mas vocês vão ter que, disso tudo que vai ficar na mão de vocês, vão ter que separar sementes para replantar, e além disso, aí o restante vocês vão ter que usar para comer e se manter com a família de vocês. Então, o que acontece às vezes, né, querendo entrar um pouco já, falando da questão do dízimo, né, e oferta, mas quando a gente fala sobre dízimo, as pessoas às vezes não entendem, e acham assim, não, porque Deus me permitiu ficar com os 90, então não vou passar fome, não vai acontecer nada, eu posso fazer o que eu quiser, gastar do jeito que eu quiser. Não. É muito claro esse ensinamento de José. E esse ensinamento aqui, ele tem um paralelo, trazendo um paralelo sobre Jesus, né? E ele fala, então, vocês ficarão, então, com sementes para o campo. Então, aquilo que fica na nossa mão, nós temos que ter a consciência que nós temos que honrar, temos que cuidar, mas nós temos que usar isso para gerar o quê? Novas sementes. Que quando eles plantam as sementes que eles pegaram ali daquela colheita, ele não está falando assim, olha, eu vou dar outra semente depois para vocês plantar. Não. Ele fala, das sementes que vocês tirarem daí, vocês vão pegar parte dessas sementes, replantarão, para que na próxima colheita vocês possam fazer o quê? Colher novamente. Então, quando nós falamos sobre dizimar, enfim, nós estamos falando a mesma coisa. Tem um ato ali dos 20%, dos 20% que eu vou te falar agora, que é a questão da gratidão, né, que José está ensinando duas coisas para eles. Como administrar, como ser mordomos de si mesmos e daquilo que eles estão cuidando, que é de Faraó. E está falando para eles assim, olha, por que vocês têm que trazer os 20? Para vocês nunca esquecerem o que Faraó fez por vocês. Ah, mas ele é um homem, é um ser humano, sim. E o fato de ele ser um ser humano não quer dizer que eu tenho que ser grato. Tenho que ser grato da mesma forma. Mas aqui nós estamos aprendendo um princípio, porque a Bíblia é para nós o quê? Um manual de cuidado, de comandar, de como se portar, de como fazer. Então, se ele está falando isso, tem para nós também um fundamento, aonde nós temos que ser gratos, lembrar do que foi feito e também ser bons administradores para que não nos falte. Porque quantas pessoas que às vezes agem aqui não, mas por aí afora, né, agem da seguinte forma, não, vou dizimar, mas dizimei, agora não tem mais nada. Mas gastou só com porcaria, com besteira, da forma que não deveria, não fez um planejamento, não fez nada. Então Deus, ele não é obrigado a administrar os 90, porque nós somos os mordomos. Nós temos que fazer a administração, nós temos que ter o cuidado. É a mesma coisa na saúde, como eu mostrei para você acima, nós somos mordomos do nosso corpo. Por que eu comecei a caminhar de manhã, comecei a fazer academia? Porque ou eu cuido disso aqui, ou eu vou embora antes do tempo. E eu tenho uma obrigação de fazer o quê? Zelar disso daqui, porque foi Deus que me deu. Deus nos deu uma obrigação e uma responsabilidade. E quem sabe, se eu e você vamos antes do tempo, o que acontece? Pessoas que seriam alcançadas por nós, não são. E a gente sobrecarrega outras pessoas, porque elas vão ter que ir atrás. Então, o princípio da mordomia, ele vai muito além daquilo que nós conseguimos imaginar. Então, nós temos que ser zelosos em tudo, cuidado em tudo, porque nós não estamos servindo a um pastor, nós não estamos servindo a uma igreja, ao nome de uma igreja. Estamos servindo ao Senhor, estamos servindo a Deus, estamos
temos uma responsabilidade para com Jesus. Então, o princípio da mordomia, se entendido, nos faz alcançar e viver coisas extraordinárias. Porque se eu tenho um mordomo que ele é bom, porque qual é o teste que se faz, né, normalmente numa empresa? Você entra numa empresa, né, até o Felipe entrou numa empresa agora, bem bacana, bem boa a empresa, e eu perguntei daí, Felipe, nos primeiros dias, como é que tá aí? Ele falou, não, tá legal. E como ele é programador, né, analista, então ele falou assim, a única coisa ruim é que eles não liberaram todos os acessos. Eu falei assim, mas isso é normal, né? Se a gente entra numa empresa num dia, né, até que você tenha acesso a todos os sistemas, a tudo que você precisa, vai um tempo. Por quê? Porque eles precisam avaliar se eu sou ou não um bom funcionário, de confiança ou não. Né? Então, com Deus não tem nada diferente. Às vezes a gente olha ou tenta tratar a Bíblia como uma coisa diferente do natural. Mas deixa eu falar para você, toda a sabedoria que eu e você temos veio de Deus. Todo o conhecimento que o homem tem veio de Deus. O homem só estraga algumas coisas, distorce algumas coisas. Mas Deus não pensa muito diferente do que a gente pensa. Os princípios não mudam. Então, quando a gente fala de um bom mordomo, é às vezes Deus olhar para mim e para você e falar assim, poxa, deixa eu ver se nessa área aqui eu vou dar isso para ele fazer. Vamos ver se ele vai dar conta e vai ser fiel nisso aqui até o final. É algo simples, mas vamos ver se ele faz. E aí eu vou lá e desenvolvo. E aí ele fala assim, não, então peraí, vou dar mais isso daqui. E ele vai fazendo o quê? Trabalhando na nossa vida. Ao ponto de que você olha para trás e fala assim, puxa vida, quanta coisa Deus me permitiu viver, quanta coisa Ele me fez experimentar, quanta coisa Ele me deu para cuidar. Mas por quê? É porque você é bonitinho? Também, mas não por causa disso. Mas porque Ele viu em mim e você algo que chama-se uma mordomia excelente. Ele viu um excelente mordomo, alguém que se preocupa, alguém que realmente se doa, alguém que realmente está disposto a cuidar daquilo que é dele. E isso, nós podemos trazer isso até para a igreja, que nós devemos, né? Mas quando eu falo para a igreja, assim, nos cultos. Sabe, como eu tenho desempenhado meu papel no culto? Eu tenho cultuado, eu tenho separado ou não? Porque lembre-se que nós ganhamos um talento todo dia. Então, se eu ganho um talento de 24 horas, o que eu tenho que fazer com as 24 horas? Administrá-lo de forma correta. Colocando tempo para Deus, tempo para a minha saúde, tempo para a minha família, tempo para o meu sustento, tempo para o trabalho, tempo para muita coisa. Mas nós temos que fazer o quê? Administrar de forma correta. E aí eu preciso saber de Deus o que Ele espera de mim. E aí no 47 diz assim, no 25, né? 47 e 25 diz, e eles disseram, meu Senhor, Tu nos salvastes a vida, visto que nos favorecestes, seremos escravos de Faraó. O que eles estão expressando aqui? Um sentimento de gratidão. Eles entenderam que o fato de Faraó ter salvo a vida deles por meio de José, fez com que eles tivessem um sentimento dentro deles, que era o quê? De ser grato. Isso prova o quê? Que mesmo em um sistema onde, quem sabe, o líder desse sistema seja totalmente corrompido, mas se você é alguém colocado pela mão de Deus ali, você é alguém que está sendo colocado porque Deus te colocou ali, você pode salvar todos os seus. Você pode ser alguém para ser a mão que vai abençoar uma nação. Se eu e você entendermos tudo que Deus está fazendo na nossa história, todas as missões, tudo que Ele tem colocado, nós podemos executar a missão de uma forma tão excelente, com uma mordomia tão maravilhosa, que mesmo tendo um faraó como chefe, Deus pode usar a minha e a tua vida para resgatar os nossos irmãos. Sabe, é dar provisão, é dar condições. Então, assumir um chamado de Deus, assumir a mordomia do Senhor, assumir o nosso papel como cristão, vai muito mais além do que eu imagino. Só que a minha omissão pode trazer prejuízo maior do que eu consigo imaginar. Por isso que quando, às vezes, nós cobramos, nós chamamos, nós orientamos, nós aconselhamos as pessoas que às vezes não querem fazer, que estão paradas, às vezes temos tido como chatos, mas não é. É porque nós entendemos princípios que vão ser totalmente transformadores na nossa história. E às vezes nós conseguimos ver pessoas passando por situações justamente por não ver ou não entender um princípio. Porque quando não se entende, não se faz. Então nós temos que entender, ao ponto de nos levar a entender que Deus fez tudo por nós. Além de fazer tudo por nós, nós fazemos isso em retorno para Ele por gratidão. E aí no 26 diz assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanecesse até hoje. 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedades de faraó. Então naquilo que é de Deus, ninguém vai tocar. Naquilo que é do Senhor, ninguém toca. Então, se a minha e a tua vida tem a marca do Senhor, porque qual que é a marca
né? É igual, esse dia eu dei um exemplo de ferramenta, né? O homem tem um ciúme com ferramenta, né? E às vezes você empresta a ferramenta para alguém, ou livro, né? Você empresta o livro para alguém. Tem livro meu que eu nem sei com quem tá, né? Então, se você tá com um livro meu, depois você fala comigo, não precisa devolver agora. É só para eu lembrar, para depois alguém pedir, né? Porque eu tenho o costume de emprestar as coisas para as pessoas e depois eu esqueço para quem eu emprestei, né? Então, você tá com um livro meu, a Fabíola não tá aí não, a Fabíola tá repousando. Fabíola, eu tô com um livro teu lá, tá? Só para avisar. Né? Já vamos, né? Delatando todo mundo, né? Mas assim, quando eu começo a olhar para esses princípios e entender que eu estou tendo um favor, que algo foi colocado na minha mão, que algo foi colocado por amor, por cuidado, por zelo, porque eu sou importante para Deus, eu começo a olhar para ele e falei, puxa vida, realmente, Deus, eu tenho que ser diferente, eu tenho que agir de forma diferente. Esses dias eu vi uma explanação sobre a questão de Jesus. Eu achei muito legal. Eu vou ver se eu lembro os detalhes para te contar. Mas era mais ou menos assim. Existia um rapaz, e esse rapaz, ele devia uma quantia em dinheiro que era impagável. Não tinha como pagar. Não tinha da onde tirar, não tinha alguém que tivesse tanto dinheiro. Ele foi emprestando tanto dinheiro, que não tinha mais como sanar aquela dívida. E aí, o agiota, o credor dele, chegou diante dele e falou assim, vim te cobrar, e hoje não passa. Ou você me paga, ou você vai entregar a sua vida em prol da dívida. E eu falei, cara, mas eu não tenho como pagar, o que eu vou fazer? Me dá mais um tempo. Eu falei, não, já te dei muito tempo já. Eu falei, não tem como, não vou mais. Aí ele fala assim, puxa vida, mas o que eu vou fazer? Me dá uma chance. Ele falou assim, não te darei mais nenhuma chance. Ou você me paga hoje, ou vou tirar a tua vida. E já estava com a arma engatilhada, tudo pronto já para atirar nele. E a mãe dele do lado olhando, vendo aquela situação, né? E ela, o que eu vou fazer para tentar salvar o meu filho? E ela até fez uma proposta para ele lá, não. Ele tem que pagar, vai ser desse jeito. E aí o cara falou assim, não, eu não tenho. Você não tem dinheiro? Então beleza, então eu vou te matar. A hora que o cara puxa a arma, que ele aponta e atira, a mãe do rapaz entra na frente e leva o tiro por ele. E aí o cara fica desesperado e a mãe dele morre na frente dele. E ele, meu Deus, o que você fez? Você matou minha mãe e tal. E ele falou assim, ele olha assim para a mãe dele morta, olha para ele e fala assim, agora tá paga. Tua dívida agora tá paga. E vai embora. Não vou mais voltar a te cobrar. Sabe que, quando eu ouvi essa história, a pessoa que estava contando essa história, ele trouxe um paralelo. E ele falou assim, sabe aquela dívida que Jesus pagou na cruz? Era minha e sua. Sabe quem entrou na frente do tiro? Jesus. Agora me explica uma coisa. Se eu e você conseguir entender isso, entender esse paralelo, você faria uma nova dívida? Não precisa responder. Mas entendendo esse cenário, entendendo essa cena, eu e você faríamos uma nova dívida de pecado? Pensaríamos duas vezes. Porque toda vez que você fosse errar, você ia lembrar da sua mãe que levou um tiro. Você ia parar para aquela cena e você voltaria para aquilo lá. Então, enquanto eu e você às vezes não entendemos o que Jesus fez na cruz e o que ele pagou e o preço que ele pagou morrendo por nós, nós continuamos no mesmo jeito e não conseguimos exercer uma mordomia como deveria. Porque não entendemos o propósito do porquê fazer aquilo. Então nós temos que ter essa consciência do que Cristo fez, para que eu entenda de quem eu sou dono, de quem é o meu dono. Quando eu entendo de quem é o meu dono, eu paro de olhar para pastor, eu paro de olhar para presbítero, eu paro de olhar para quem me falou, eu paro de olhar para qualquer coisa. Porque não se trata do fulano, porque não foi ele que morreu na cruz, foi Jesus. Não é porque ele falou uma coisa para mim que me magoou, deixa ele, depois se acerta. Mas o compromisso nosso é com Cristo, foi ele que entrou numa bala por nós. Foi ele que se entregou numa cruz por nós. Então, exercer a mordomia não é só um ato de obediência, é um ato de gratidão e entendimento de que ele fez por mim, agora eu tenho que servi-lo por amor. E aí a gente entra numa área, né, e eu fiz questão de colocar isso aqui, porque quando a gente fala de dinheiro, aí muita gente azeda, muita gente vira a cara, né? E não tem problema. Porque o fato de eu não gostar de algumas coisas não quer dizer que o princípio vai mudar. Deus, porque eu não gosto de alguma coisa, não vai mudar o que ele falou. Ele só vai falar assim, se não gostou, legal. Eu falei, beleza. Vai ter uma prestação de conta, você achando que é legal ou não, eu vou te cobrar do mesmo jeito. Porque eu sou o justo, então eu deixei todo mundo com a mesma proporção. Então é interessante e é importante nós entendermos. Quando a gente fala de servir, então, de mordomia, se eu entendo que eu tenho que cuidar da minha alma, do meu espírito, tenho que fazer todo esse trabalho espiritual, né, cuidando do próximo, amando, nos doando, né, indo lá
faziam uma parede, um reboco, faziam qualquer coisa, levando a palavra na praça, tudo. Nós entendemos que isso é legítimo. Mas nós entendemos também que se, olhando para essa história de José, nós começamos a entender, ou temos que entender, deveríamos, né, que Apocalipse 5:9 que nós lemos faz total sentido nesse texto de José, onde fala assim, entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, a língua, povo e nação. Então, se ele comprou todo, não tem exceção. O todo fala, é tudo. É porteira fechada, acabou. Então, todos nós. Comprou a todos. Aquele mendigo, quem sabe você viu e não falou com ele, Deus comprou ele também. Todo mundo, todas as pessoas da terra. Pagou o preço por todos. Então, todos agora têm o quê? Um dono. Então, o fato de eu querer ou não fazer as coisas que Deus falou, é um problema meu e seu, que eu não posso interferir. Mas vai chegar um dia que Deus vai requerer isso. E aí o que eu vou dizer? Então não se trata de um pastor chato ou não, de uma mãe chata ou não, de um pai chato ou não. Se trata do que a Bíblia diz, e o que às vezes os chatos falam é para quê? Para que você não vá para o inferno, para que você não perca a oportunidade de viver a melhor forma na terra. Não se trata de ser extremista ou não. Não se trata de querer ser certinho ou não, é viver um princípio. Porque às vezes nós não gostamos de ser cobrados, ninguém gosta, o ser humano não gosta. Mas qual que é a situação? É eu entender o que Deus espera de mim. Quando eu entendo o que Deus espera, não precisa ninguém falar. Porque nós entendemos e compreendemos. Então nós temos um dono. E se nós temos esse dono, e ele comprou tudo de porteira fechada, e como eu falei, mesmo a Renault, a Audi, qualquer empresa que faz qualquer coisa, ela também deve satisfação a Deus, porque ela tira tudo da terra e foi Deus que criou tudo, então haverá uma prestação de conta para todo mundo. E quando a gente fala de honrar a Deus com os nossos bens, com as nossas finanças, não foge também. É legítimo, é necessário. Mas eu não concordo, não tem problema. Para mim, para você pode ser. Porque cada um de nós vamos assumir a consequência de cada escolha, de cada decisão, de viver ou não um princípio. Mas então, falando para você, que honrar a Deus com os nossos bens está envolvido na mordomia. Entendemos que está completamente, olhando para essa história de José e trazendo esse paralelo, entendemos completamente isso. Mas trazendo no Novo Testamento, nós vemos em Lucas, no capítulo 19, no verso 13, diz assim, e chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas, ou 10 talentos, e disse-lhe, negociai até que eu venha. Então Deus nos dá a oportunidade de todos os dias viver, continuar vivendo de forma extraordinária. Ah, mas eu preferia omitir o meu talento, eu preferia omitir o meu dom, eu preferia omitir aquilo que ele me fez. Ah, ele me fez ganhar tanto dinheiro. Não, mas eu preferi guardar, eu preferi investir para fazer tudo aquilo que eu queria, comprar uma mansão não sei aonde, fazer não sei o quê. É proibido? Não. Você pode experimentar do melhor da terra, isso é bíblico. A Bíblia diz que nós fomos colocados na terra para experimentar o melhor da terra. Acabou. Mas nós não podemos ser negligentes. Se Deus deu um talento para mim, Deus deu uma habilidade para você, Deus deu qualquer coisa para mim e para você, nós temos uma responsabilidade com aquilo que Ele nos deu. E isso também está atrelado às finanças, ao dinheiro que eu e você conseguimos. Por mais que eu e você venhamos falar assim, ah não, mas eu trabalhei, eu consegui, foi no meu suor. Não podemos esquecer que tudo é de Deus, e se tudo é de Deus eu tenho que devolvê-lo como gratidão. Porque qual é o pensamento que nós temos às vezes? Ah, Deus quer tirar 10% do que eu tenho. Deus não quer tirar 10% do que você tem. Deus permite com que eu e você vivamos com 90% do que é dele. Então, a forma como nós entendemos e avaliamos as coisas vai determinar o meu sucesso ou não. Vai determinar se eu vou experimentar coisas maiores ainda em Deus ou não. Então, nós temos que alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. A ponto de Paulo chegar e falar assim, olha, nós temos que ter uma mudança de pensamento. Quando ele fala a palavra sobre mudança de pensamento, ele está falando sobre metanoia, onde ele fala assim, metanoia é uma situação onde eu não só penso de forma diferente, mas a mudança do meu pensamento me leva a agir de forma diferente. Então, quando ele fala que nós temos que ter o pensamento de Cristo, pensar como Ele, não é só olhar a Bíblia e falar, não, é legal, tudo que está aqui é bacana, concordo, Deus. Mas o que é concordar? É agir de forma coerente com aquilo que eu concordo. Então, se eu concordo, eu estou falando assim, assino embaixo, vou fazer. Quando você vai fazer um plano de saúde, qualquer coisa empresarial aí que envolva uma empresa, e eles te dão um termo, né? E lá no final do termo está escrito, concordo com tudo.
Quando é na internet, você só marca o vizinho e não lê nada, né? E algumas vezes azeda fazer isso, né? Mas, o que nós temos que entender? Que se nós, como cristãos, entendemos que tudo aquilo que Deus espera de nós está na palavra, eu olho tudo aquilo ali, e aí vai chegar no final e falo assim, não, eu concordo. Quando que eu concordo? Quando eu aceito a Jesus, e aceitando a Jesus, eu selo a minha aliança no batismo. Quando eu selo a minha aliança, eu estou falando assim, eu concordo com você. Porque a partir do momento que eu aceito a Jesus, entendo que Ele é o caminho, a salvação e a vida, o que eu estou falando? Eu concordo com tudo que o Pai está falando ali. E eu vou viver, eu vou me esforçar para fazer tudo isso. Mas além de Ele dar essas 10 minas, Ele nos dá o nosso dinheiro, dá o nosso sustento. Ele vai falar assim, olha, eu espero alguma coisa de vocês. Da mesma forma como o José deu a letra para eles lá. Em Lucas 16:10 diz assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então Deus está falando assim, ó, eu posso te fazer viver coisas maiores. Mas como eu vou fazer você viver coisas maiores se nem no pouco você consegue viver? Nem no pouquinho você consegue ser fiel. Eu te dei a oportunidade de evangelizar aquela pessoa. Você não falou, você quer pregar para multidões, mas nem para um você vai. Ó, eu te dei a oportunidade de orar pelaquela pessoa para que ela fosse curada. Mas você nem... E aí você quer que as pessoas num culto sejam todas curadas. Mas nem aquele você vai. Você não é fiel nem naquele, como é que você quer fazer? E aí quando a gente fala de bens é a mesma coisa. Como que eu quero que Deus me conceda obras maiores, volumes cada vez maiores de dinheiro para cuidar, ser cada vez mais próspero financeiramente, se às vezes nem no que eu estou vivendo, na quantidade que eu estou vivendo, eu não consigo ser fiel a Ele. Eu não consigo entender que Ele, sendo dono de tudo, eu tenho que seguir aquilo que os planejamentos que Ele tem. Porque se eu sou um bom administrador, o que eu faço? Além de devolver os 10 como gratidão, o que eu tenho que fazer? Administrar com sabedoria os outros 90. E o que é administrar com sabedoria? Falando, Deus, tá certo eu fazer isso aqui? Tá certo eu investir nisso aqui? Já fiz muito investimento errado, gente. Muito, só por um detalhe simples. Não perguntar para Deus o que era para fazer. Como era para fazer. Então nós perdemos muito simplesmente para não saber o que Deus espera de nós. Como Ele espera que a gente venha fazer. Porque, um exemplo de má administração. Quando chega no final do mês, a gente não tem nada. E aí Deus fala assim, ó, eu preciso que você abençoe aquela pessoa. Preciso que você pegue e compre lá tantas coisas. Deus, mas eu não tenho nada, acabou. Eu falei assim, o que aconteceu com os 90 que eu te dei? Sabe, é nesse sentido, aonde Deus ele tem um plano, um propósito, Ele espera realmente que nós vivamos felizes de formas cada vez maiores e mais intensas, vivendo sonhos e projetos. Mas Ele também espera que daquilo que Ele me deu, Ele faça o quê? Através da gente? Alcance o outro. Não se esqueça que Deus ele não é Deus de individualidade. Deus é um Deus de coletivo. Então Ele espera que através da minha vida eu invista em outras pessoas. Um exemplo disso, né, de honrar ao Senhor com os nossos bens, é o que está sendo feito no projeto Construindo um Sonho. É o que é feito na Marcha do Amor. Aonde você muitas vezes tira do seu sustento, do seu dinheiro, das suas finanças, valor para comprar um alimento para alguém. Que você nem conhece, que você nem sabe quem é, mas Deus já sabe para quem vai ser. O que é isso? É exercitar a mordomia. Porque você, além de saber que você tem as suas necessidades, você se preocupa com a necessidade dos outros. Então, entendendo isso, o que nós devemos nos preocupar? Que se tem um dono, e esse dono colocou algo na minha mão para cuidar, e eu tenho que cuidar de forma perfeita, de forma assertiva, entendendo o que ele espera de mim, o que ele vai esperar depois, eu tenho que entender que ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai esperar o quê? Prestar contas. E aí que fica ruim. Porque quando a gente vai para a parábola dos talentos, Lucas 19:15 diz assim, e aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado um reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. Então eu entendo que foi dado algo na mão de cada um. Cada um recebeu alguma coisa. Todos nós recebemos alguma coisa. E aí esse Senhor vem para fazer o quê? Uma prestação de conta. Ah, pastor, você está querendo fazer terror psicológico? Não, mostrando uma realidade do que vai acontecer. E cada um de nós vamos ter que prestar conta, sem exceção. Todos nós. Eu escutei algo de uma pessoa,
essa semana, não vou falar o nome porque não há necessidade. Mas ela participou de uma igreja, passou por uma igreja, aonde o pastor, ele no púlpito, ele fala assim: pessoal, vamos levantar uma oferta para essa pessoa e tal. E ali ela observando, e entregaram muito dinheiro num lençol, assim. Muito. Ela fez o cálculo por cima, assim, tinha uns 5 mil reais. E aí, na hora que eles foram receber, que o pastor foi entregar para eles, no envelope tinha 500 reais. Ela não falou nada, essa pessoa não falou nada. Mas dentro dela, ela falou assim: poxa vida, tinha tanto dinheiro lá, e ele falou que tudo que fosse de oferta era para honrar o nosso ministério, fazer isso, aquilo. E ele não fez. Por que essa pessoa não fez nada? Porque entende-se um princípio de mordomia, aonde o quê? Terá uma prestação de conta. Que o mesmo Deus que começou uma obra, ele é fiel para cumprir. Então aquela pessoa que um dia quis te passar a perna, fica em paz, que Deus vai te contemplar 10 vezes mais. Porque Deus, ele cuida dos seus. E quando eu entendo essa questão de uma mudança de dono, que agora eu não sou mais escravo do pecado, mas agora eu sou o escravo de Deus, um servo do Senhor, o que um servo faz? Cuida dos seus. E se um senhor cuida dos seus, qualquer coisa que fizerem para um dos seus, ele mesmo vai peitar. Ele mesmo vai bater de frente. Então nós não temos só uma obrigação de ser fiel, de ser um excelente mordomo, mas além disso, nós recebemos o quê? A proteção do próprio Deus. Porque nós não somos, sem dono, não. Nós temos um dono, e ele chama Jesus. Então, quando eu entendo isso e vivo isso intensamente, as pessoas podem fazer o que quiser contra você. Se for injustamente, fica tranquilo que o próprio Deus vai resolver a peneira. Ele mesmo vai fazer. Ao ponto de você não ter que revidar, fazer qualquer coisa. Porque ele cuida da gente, porque nós somos servos fiéis a ele. E aí nós temos uma missão. Lucas 19:13 fala assim: chamando os seus servos, deu-lhe 10 minas e disse: negociai até que eu venha. Então nós temos que cuidar. Nós temos que fazer até que ele volte. Nós temos que fazer até que ele retorne. Porque nós vamos ter que prestar conta das almas, de tudo. Falando de finanças, vamos ter que prestar conta sim. Vamos ter, não tem outra alternativa. Lucas no capítulo 12, verso 42. Diz assim: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhe o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor, tarda em vir, então passará a espancar os criados, as criadas, e comer, e a beber, e a embriagar-se. Virá o Senhor daquele mesmo servo, em dia que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando a sorte com os infiéis. Se você continuar esse texto, você vai ver que essa pessoa desse texto, ela vai começar a negociar de forma ilícita. Você vai ver na continuação do texto, alguém que, por não achar que o Senhor voltaria, porque ele estava demorando demais, ele começa a pensar assim: poxa vida, já estou velho, não tenho mais forças, não tenho mais condições, já passou a hora de estudar, já não tem mais jeito. E aí ele começa a ir em todos os credores que deviam para o Senhor dele. E quando ele chega no primeiro, ele fala: quanto você está devendo? Eu estou devendo 100 galões de óleo. Então escreve aí que é só 50. E aí eu fico com os outros 50. E aí ele vai no outro, e o outro fala assim: não, eu estou devendo trigo. 100 quilos de trigo. E aí ele chega lá e fala assim: não, então escreve 80 e me deixa com os outros 20. E aí ele vai indo, e aí chega um senhor e presta contas dele. E aí quando ele presta conta, ele olha a burrada que ele fez. Porque ele achava que o Senhor não viria. Ele achava que não teria que prestar conta. Mas no final, ele foi expulso. Ao ponto de ele mesmo se questionar e falar assim: você está me mandando embora? Eu fui fiel a vida inteira. Só agora que eu errei. Só agora que eu achei que você não vinha mais. E aí eu decidi não fazer. Decidi não fazer da forma certa, porque eu achei que não ia dar conta sozinho. Que eu achei que você não ia vir. Quantas pessoas agem como se o Senhor não fosse voltar? Como se fosse viver eternamente aqui na terra. Mas nenhum de nós sabe o dia que nós vamos expirar a nossa pilha e nós vamos embora. Mas como o Senhor vai nos achar nesse tempo, nessa hora?
A não ser que você tenha uma máquina do tempo que você já saiba o dia que você vai morrer. Então você vai trabalhar ali, não, eu sei que é dia tal, então 15 dias antes eu alinho o negócio. Não. O texto diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, o achar fazendo assim, sendo um bom mordomo, cuidando e administrando de forma correta e coerente. Sabe, então o que Deus espera de nós? Que todos os dias a gente sirva assim. Que todos os dias nós venhamos viver essa mordomia excelente na vida dele. E o fato de, quem sabe, eu não estar fazendo isso hoje, não quer dizer que eu seja a pior das pessoas, não. Significa que ainda dá tempo de ajustar. Que ainda dá tempo para ser um excelente mordomo. Porque da mesma forma como esse texto diz que ele era bom e fica ruim, o ruim pode ficar bom. E quando ser achado pelo seu Senhor, ser um bem-aventurado. Então existe oportunidade, existe opção para nós. Hebreus 4,13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então não vai escapar ninguém. Tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, um dia vai passar num telão, não sei de que jeito vai ser, mas ele vai falar, ó, eu não fiz isso, não, peraí, puxa ali, ó, viu, fez, não lembrava, fez, acabou. Mas existe oportunidade do quê? De arrependimento, de mudança de conduta, de transformação. Mas é uma opção. E como que eu faço isso? Mas em Tiago, capítulo 1, em verso 5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos nós dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Sabe, então, se quem sabe eu e você não estamos de alguma forma sabendo administrar aquilo que Deus deu, seja a nossa vida, seja os nossos talentos, seja as nossas emoções, seja o amor que nós temos que expressar nas pessoas, seja o dinheiro que Deus tem colocado nas nossas mãos, o carro que você tem, a roupa que você tem, tudo que nós temos, as palavras que Deus nos dá, as ordenanças que Ele nos oferece, porque Deus, Ele tem para cada um de nós um chamado diferente. Ele tem um chamado diferente. Só que para que esse chamado, ele realmente, esse corpo, ele consiga funcionar de forma perfeita, tudo tem que funcionar. Todas as partes desse corpo tem que funcionar. Para que o corpo caminhe, senão o corpo começa a mancar, não enxerga, não ouve. Então nós temos o nosso papel fundamental. E a única pessoa que pode nos ajudar nessa noite a alinhar e a mudar e até sondar dentro do nosso coração aquilo que, quem sabe, eu não acho que é certo, que eu estou, quem sabe, fazendo errado, achando que está certo. Chama-se Espírito Santo de Deus. A palavra diz que só o Espírito Santo de Deus é capaz de convencer o homem do pecado e do juízo. Então eu quero que nessa noite, eu e você possamos ter uma conversa sincera com Deus a respeito da nossa mordomia. Como nós temos exercido a nossa mordomia. E o fato de, quem sabe, você falhar, não se coloque como o pior dos piores, não, porque se Ele está nos dando uma oportunidade hoje, é para alinhar e não para julgar. Ainda não é hora de julgar, mas é hora de consertar, é hora de fazer novo, é hora de fazer de forma diferente, é hora de fazer da forma como Ele espera que eu e você venhamos fazer. E aí, quando Ele nos achar, quando Ele vier prestar conta para mim e para você, Ele vai falar assim: bem-aventurado, porque te achei fazendo o certo. Sabe, então, não pensa só no que você pode alcançar, porque isso vai ser uma consequência. Aquele sonho que está dentro do teu coração, aquele projeto que está aí dentro, pode ser alcançado, pode ser vivido, e ainda maior, porque a palavra de Deus diz assim, que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, e nem penetrou no coração humano, que Deus preparou para aqueles que o amam. Qual é a prova de que eu amo a Deus? As minhas ações para com Ele. Não adianta falar que ama e não fazer. Não adianta dizer que ama e não se importar com a palavra dEle. A partir do momento que eu e você assumimos um compromisso e selamos essa aliança com Ele, nós assinamos embaixo e falei: eu concordo com as linhas, eu concordo com o contrato, eu concordo com tudo que está me propondo na Tua palavra. Então, quando eu concordo, o que eu digo? Vou fazer de forma coerente, vou responder de forma positiva, vou tentar de todas as formas fazer do jeito certo. Entendo que nós vamos errar todos os dias, mas só erra quem tenta fazer alguma coisa. E esses dias eu ministrei: para de tentar e faz. Então não tenta ser um bom mordomo, seja um bom mordomo. Não tenta viver uma vida excelente, viva uma vida excelente. Como? Executando os princípios da palavra de Deus.
Se puder fechar os seus olhos e começar a falar com o Senhor. Comece a falar para Ele, Deus. Pede para Ele falar para você se você tem sido um bom mordomo ou não. Não precisa que ninguém aponte o dedo, que alguém vá até você, não. O Espírito Santo está nessa igreja agora, do seu lado, na sua casa, onde você estiver assistindo essa ministração, de onde você estiver cultuando ao Senhor. Fala, Senhor, eu tenho sido um bom mordomo? Como eu estou executando a minha mordomia? Está do jeito que você gosta? Tem algumas coisas que eu preciso mudar? Eu tenho certeza que algumas coisas Ele já falou ao longo da ministração para você. Mas agora é hora de conversar com Ele. Agora é hora de nós falarmos assim, eu preciso melhorar. Eu sei que eu preciso melhorar. Eu sei que eu preciso fazer algo a mais. Eu sei que eu preciso alinhar algumas coisas. Então agora é a hora de falar com o Senhor, dono de todas as coisas. E falar o que você espera mais de mim. É hora de você falar para Ele, poxa, você me deu esse talento. Você me deu esse tempo. Você tem me dado essa e essa coisa. Você fez isso e isso e isso. Agora, como eu tenho feito? Enquanto você fala com o Senhor, o pessoal vai fazer um louvor aqui, vai começar a cantar. E eu não quero que você se preocupe com o louvor, mas que esse louvor possa te facilitar a você ter um relacionamento agora, uma conversa com Deus, para facilitar a minha e a sua interação com o Senhor. Se preocupe agora com você, como eu e você estamos fazendo, como eu e você estamos entregando, como eu e você estamos exercendo essa mordomia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. A Ti, Jesus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã
6. Diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apegam-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra ao invés de dá-la a vocês mesmos. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos e as suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aquele que os persegue. Amaldiçoem os que amaldiçoam. Alegrem com os que se alegram e chorem com os que choram. Eu quero te convidar a orar junto com você agora. Se você quiser ficar do olho fechado, pode ficar. Não perca o momento de falar com o Senhor. Mas quem sabe nessa noite você precisa reconciliar com Deus, porque você saiu da presença do Senhor. Quem sabe por algo que aconteceu, por alguém que te falou, alguém que te feriu, algo fez com que você deixasse de ser um excelente mordomo e saiu da casa do seu Senhor. É uma noite de falar: Senhor, estou de volta. É de falar: Senhor, eu quero de novo estar na sua casa, eu quero te servir de forma excelente. Porque lembra do que eu te falei, não se trata do que falaram para você, porque a pessoa que falou algo para você, ou que fez algo para você, não tem responsabilidade com onde você vai e para onde você está indo. Porque quem morreu na cruz foi Jesus e não a pessoa, ou as pessoas, ou quem foi. A nossa responsabilidade está em Cristo e só com Ele. Então é uma noite de você falar: Senhor, eu quero e preciso estar com você. Quero viver uma vida, mas quero vivê-la da melhor forma possível. E eu sei que a única forma que eu vou fazer isso acontecer, ou que isso pode acontecer na minha vida, é contigo. Não tem outro jeito. Ele pode cuidar das nossas limitações. Ele pode ajudar nas fraquezas. Ele pode fazer aquilo que eu e você não somos capazes de fazer. Se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, quem sabe você está em casa, coloca o seu nome, nós vamos orar, nós vamos falar, entrar em contato com você. Agora não se esqueça de uma coisa: a responsabilidade é minha e sua, de mais ninguém. A partir do momento que a palavra ela é falada e ela é lançada ao meu e ao seu coração, quem falou não tem mais responsabilidade por aquilo. Agora passa a ser minha e sua. Porque agora o que eu vou fazer com isso vai determinar o meu futuro. O que eu vou fazer com o que Cristo falou para mim vai determinar o meu amanhã. Então tenha o melhor amanhã possível. Vive da forma mais excelente possível. Agora eu quero orar com você. E quem sabe, Deus, eu não estou exercendo a mordomia como eu deveria. Se você achar necessário vir aqui, nós vamos orar junto com você. Senão você pode orar no seu lugar. Mas eu quero que você exteriorize para o Senhor. Eu vou interceder por você daqui, mas a ação e a oração maior é a sua. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esse encontro, a qual o Senhor nos dá a graça e a oportunidade de te servir, de poder te honrar, de poder ser grato ao Senhor. E além disso, ainda temos o cuidado do Senhor para com as nossas vidas, aonde o Senhor mostra o quão maravilhoso o Senhor é, o Senhor. Senhor, nós queremos lançar diante de você agora as nossas ausências, as nossas falhas, as nossas limitações. Quem sabe não estamos conseguindo exercer a mordomia como o Senhor espera de nós. Mas nós sabemos também que o Teu Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Por isso, Senhor, nessa noite, libera porções do Teu Espírito sobre nós, porções de sabedoria, para que nós não venhamos só ser um mordomo, mas venhamos ser o melhor mordomo dessa terra. Que nós possamos ser, Deus querido, o melhor servo que o Senhor já teve. Não porque nós estamos buscando algo, mas porque nós somos gratos e entendemos o que o Senhor fez na cruz por nós, Jesus. E por entender que agora nós temos um novo dono. Por entender que não somos, sabe, sem dono, somos únicos. Que não devemos satisfação a ninguém, não. Nós entendemos que devemos prestar contas ao Senhor. Nós entendemos que temos um papel nessa terra. Entendemos que devemos nos prostrar diante de você. Entendemos que além disso nós devemos ser gratos.
E sendo gratos, nós executamos a missão para que o propósito se cumpra. Mas quem sabe nessa caminhada alguma coisa está falha na nossa vida. Alguma coisa não permite com que nós venhamos exercer a mordomia de forma excelente. Mas, Senhor, libera a porção de sabedoria nessa noite, para que nós venhamos alinhar todos os pontos e possamos viver de forma extraordinária, te servindo da melhor forma possível, zelando daquilo que é teu, daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para cuidar, seja a nossa família, sejam filhos, seja um carro, casa, sejam pessoas, amigos, que nós venhamos saber como cuidar dessas coisas. Nos dê direção e orientação de como zelar e como cuidar das tuas coisas, não só na sua presença, mas na sua ausência também. Deus nos ensina todos os dias. Senhor, olha para nós com um olhar de graça e misericórdia, porque nós queremos melhorar. Entregaremos o nosso melhor nessa noite, continuaremos o fazendo até que possamos fazer de forma cada vez mais excelente, para que quando o Senhor vier nos buscar, quando o Senhor vier nos achar, nos ache fazendo de forma excelente. Queremos ser bem-aventurados, Senhor. Pai, eu agradeço por essa noite. Eu abençoo a cada um que está aqui, que está em casa, na transmissão, no carro, onde estiver, e que dentro de nós realmente surja, ou seja transformado, corrigido, acertado, alinhado, um mordomo excelente, para a glória do Senhor.